15 de maio de 2017. Mais uma vez, mantendo solidez defensiva, a Corinthians vence a Universidade do Chile e passa de fase na Sul-Americana. Hoje à noite é a vez do São Paulo entrar em campo pelo torneio continental. Tricolor deve manter postura ofensiva. Pela Copa do Brasil, Santos não se intimida com Mangueirão e elimina Paysandu. Atlético Nacional goleia Chapecoense e fica com o título da Recopa Sul-Americana. E ainda, a eliminação do Cruzeiro na Sul-Americana. A quinta-feira no Palmeiras e os gols pelo mundo neste meio de semana. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que depois de conquistar o título do Campeonato Paulista, mais uma vez mostrou sua força e venceu a Universidade do Chile por 2-1 na Copa Sul-Americana. O resultado garantiu ao Timão a classificação para a segunda fase da competição. Muito feliz mesmo, os jogadores cumprindo função com bola e sem bola. Um resultado grandioso. Lembro que quando foi sorteado os adversários, colocaram o Corinthians pegando o adversário mais forte dos estrangeiros, né? Conseguimos passar. Estamos nos fortalecendo cada vez mais. Bom, boa noite, Michele, boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, e boa noite, torcida do Corinthians, né? Porque ontem o Corinthians realmente fez uma partida para deixar o corintiano contente, feliz. Porque o jogo de domingo valeu o título, mas o Corinthians conquistou na primeira partida lá em Campinas. Jogou com o regulamento embaixo do braço, né? Não fez uma partida brilhante, jogou para ser campeão e foi campeão. Muito legal. E aí ficou uma preocupação, Helena, do que o Corinthians poderia fazer na Copa Sul-Americana, apesar da boa vantagem. Porque há um relaxamento natural e ainda há de se colocar à mesa também a questão da qualidade do elenco do Corinthians. Já um relaxamento, jogar lá perto da Cordilheira dos Andes, contra a torcida chilena que não é fraca, tal. Se a Universidade do Chile não é um Barcelona, mas tá brigando pelo título chileno. O Corinthians poderia ter se complicado ontem. E o que a gente viu, o próprio Carille disse, e eu concordo com ele, o Corinthians ontem jogou a melhor partida da temporada. O Corinthians vem numa crescente muito grande, né? O Carille foi inteligente. O que o Romero... que quando pega a bola, às vezes a bola atrapalha o Romero. A bola atrapalha o Romero em algumas oportunidades. Mas não tem como um corintiano, por exemplo, não gostar do Romero, da aplicação desse cara. O cara não desiste, não tem bola perdida, ele dá carrinho, volta pro vestiário com a bunda suja. É isso que a torcida quer, não é? O Jadson jogou um partidaço, o Rodriguinho, hein, foi questionado hoje, é peça fundamental no Corinthians. O Jô continua jogando com uma inteligência e no segundo gol do Corinthians ficou claro o quê? Que o Corinthians é uma equipe, é um time. Rodriguinho tentou o gol, a bola sobrou para o Jô é o centroavante, né? Tá meio no instinto do cara. Se ele tá ali pensando só nele, ia tentar fazer o gol e poderia perder. Não, achou o Jadson, serviu o companheiro. O Corinthians está muito focado. Isso é muito importante. E aí, fica a pergunta, aonde o Corinthians pode chegar, seu Helena? Eu penso o seguinte, presidente do Corinthians, que dê reforços para o Carille, porque o Carille já mostrou que é competente. Não precisa ser muita coisa, não, mas dê reforços para o Carille, que ele vai fazer esse time chegar mais longe do que a gente imagina. Agora, em termos de campeonato brasileiro, com esse elenco, o Corinthians, imagino que vai sofrer, né? Ou seja, jogou quarta-feira no Chile. Voltou de viagem hoje, tem amanhã, já concentra amanhã para jogar no sábado contra a Chapecoense, que viveu o mesmo problema. Aí vem contusões, cartões amarelos. O Corinthians tem um bom time, mas não tem um bom elenco, um grande elenco. E aí a gente lamenta porque o Corinthians talvez possa ficar na parte, isso avaliando hoje, na parte média da tabela. Mas que o trabalho do Carille é sensacional e sem frescura, não tem treinamento fechado, não tem ficar escondendo o jogo. O Carille disse ontem aqui no Gazeta Esportiva, falou, seguinte, eu vou colocar o Romero na minha direita, o Jadson na esquerda, porque o ponto forte é o Bocejú, o cara tá descendo por ali, eu tenho o Léo Príncipe aqui, ele falou o que ia fazer. Não, é uma frescurada hoje, treino fechado, 5 minutos, cambal, e tem nem que não está pagando placê. Então, parabéns ao Carille, parabéns à torcida corintiana, e acreditava na classificação, e ela veio. Boa noite, Helena. Boa noite. Realmente, o Corinthians está num crescendo, né? Ele vai subindo a ladeira, devagarinho, sem muito alarde, conquistou um título, e o título paulista, e já a vaga para a próxima fase da Sul-Americana. Eu acho que o segredo está exatamente na imantação entre o treinador e o
grupo de jogadores. O Corinthians não tem realmente um elenco ilustre e tal. Até teve dificuldade ontem, quando perdeu o Léo Príncipe, né? Teve que adaptar Paulo Roberto ali. Paulo Roberto, que teve dificuldade para cumprir aquela função que não lhe é peculiar. Mas o Corinthians está... Há esse entrosamento entre o técnico, os jogadores, o estilo de jogo. O Carille tem a vantagem de que, de cara, ele conta com um álibi. Ele não precisa fazer o time jogar bonito, ele não precisa fazer o Corinthians, porque ninguém espera isso, ninguém esperava isso do Corinthians e continua não esperando. Mas ele vai galgando aos pouquinhos, né? Ele vai arrumando o time, arruma a defesa e tal, como dizia o Vicente Fiola, cozinha, né? Dizia que a dona de casa, quando vai arrumar a casa, ela começa pela cozinha. Isso. Depois vai para o quarto, para a sala, no fim é a sala de estar que ela cuida, né? A sala de estar é a apresentação, é a cereja do bolo. É o que está fazendo o Carille. Ele se identifica bem com o Corinthians, é um cara que está lá com uma certa raiz, já lá no Itaquera, e, consequentemente, o Corinthians vai indo para frente. Não é um uau, mas está cumprindo o seu dever e ganhando jogos importantes. Ontem, e o Rodriguinho é mais uma dívida que o Corinthians tem com o Tite, hein? Esse rapaz, ninguém dava um tostão furado por ele, o Tite recuperou. Mesmo assim, depois que saiu o Tite, o pessoal continuou pegando no pé do Rodriguinho. É um excelente jogador e está sendo decisivo para o Corinthians. Ontem fez uma jogada espetacular, primeiro gol, e no segundo gol também foi uma jogada, começou a jogada com uma atuação individual dele de alta qualidade. Olha, parabéns, viu? Tem sido um jogador vertical, Michele, o Rodriguinho. É um jogador que vai para cima, foi assim nos outros dois lances. Contra a Ponte Preta foi da mesma forma. E acrescentando o que disse o Helena, vale a gente lembrar que no começo da temporada, quando o Corinthians começou a chamar a atenção dos críticos, o Corinthians está defensivamente, é um time que não está sofrendo. É um time que está indo lá fazendo um golzinho. Só que já nos jogos contra a Ponte Preta, em Campinas, administrou aqui, e ontem contra a Universidade, está nos mostrando que não é um time apenas que sabe marcar muito bem. É um time que agora tem alguns repertórios. É um time que está podendo fazer, criar aproximação, jogadas, movimentação. Isso é trabalho do treinador. É trabalho do treinador, mas é também o seguinte, o Jadson, que chegou muito fora de forma, vai adquirindo a forma, um jogador que naquela posição ali, próximo da área, é um jogador decisivo, porque tanto ele bate bem na bola para o gol, como ele faz aquele toque, aquela enfiadinha que é básica para o atacante que entrar na área fazer o gol. E o Jô também, por sua vez, adquiriu melhor forma física e está se movimentando muito e participando coletivamente do jogo. O Romero se atira de cabeça no jogo, quer dizer... Mesmo sem água na piscina. Mesmo sem água na piscina, né? E aí o Corinthians está conseguindo ter um maior poder ofensivo. Ganha mais quando tem o Fagner. Claro. E ganha porque o Arana também é muito bom no ataque, ele cruza muito bem. Então, tudo isso vai se ajustando e o Corinthians consegue atingir esse estágio que se encontra. E a nossa enquete de hoje é ainda sobre o Timão. Nós queremos saber, com esse elenco que está aí, o Corinthians briga pelo título do Brasileirão? Sim ou não? O Garrafa acha que precisa de reforços desse time. Título com esse briga. time, não. Com esse elenco que está aí, e não é que você vai falar, o Corinthians hoje pode jogar de igual para igual com qualquer uma das equipes do Campeonato Brasileiro. Hoje ele pode pegar o Atlético Mineiro, pode pegar o Flamengo, vai dar jogo. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. E longo, um campeonato né? longo. São 19 partidas no primeiro turno, depois mais 19 no segundo turno. Então você precisa ter o quê? Elenco. Isso está provado. Há quanto tempo a gente já disputa esse campeonato por pontos corridos? Sim. Então, a gente tem que ser sensato na hora de responder a enquete, no meu entendimento. Com esse elenco, brigar pelo título... Não dá. Difícil.
E aí, Alberto Helena? Falou tudo. Falou tudo. Isso aí. Assine embaixo. Então a gente quer saber sua opinião. Entre no site gazetesportiva.com e vote, tá? Outra equipe que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana foi o Fluminense. Perdeu do Liverpool do Uruguai por 1-0, mas foi beneficiado pela vitória no jogo de ida por 2-0. Sabíamos que iam fazer marcação alta, pressão na saída de bola. Mas o que surpreendeu foi a péssima atuação da minha equipe nos primeiros 45 minutos. Briguei muito com eles no intervalo, mas a verdade é que no primeiro tempo o Liverpool poderia ter ganho por 2-0, 3-0, seria absolutamente normal. Como nós no segundo tempo poderíamos também ter virado até o resultado. O que eu estou me perguntando nesse momento é qual é o parâmetro da minha equipe. Porque perdemos uma decisão domingo, jogando muito bem contra uma grande equipe que é Flamengo, e não consegui entender. Os primeiros 45 minutos, até o momento, não consegui entender o que se passou. Porque foram erros bizonhos. O Fluminense está conseguindo algumas façanhas, né? Porque é um time muito garoto, uma garotada formada, e o Abel, que é um cara competente e boa gente, né? Eu estou torcendo para que dê certo a passagem dele agora no Fluminense, mais uma das tantas. E o Abel, no finalzinho do ano passado, era mais um que estava sendo colocado como os ultrapassados, né? Quando se falava... Eu repito, não tenho nada contra o Roger, nem com o Eduardo Batista, nem contra os jovens, e muito menos contra os experientes. É que o ano passado tinha aquela tese. Caiu um treinador? Não, Eduardo Batista e Roger, esses são os caras. Gente, futebol não é assim, não é assim que se faz, não é? Tá aí, o Roger foi campeão pelo Atlético Mineiro, ótimo, beleza, tem uma nova geração chegando, e tem que chegar mesmo, mas não pode se desprezar um técnico que é campeão do mundo como o Abel, não é? Que tem a história do Abel, que aí vem de encontro ao que disse o Helena aqui. Fluminense não é nenhuma máquina, pô. Tem feito algumas coisas que ninguém imaginava que ia fazer, não. E isso se deve a quê? Se deve à competência e ao trabalho do Abel. E ficou claro e evidente na entrevista coletiva que ainda está com um gosto amargo de ter perdido o título no Fla-Flu. Não tem jeito. Aí ontem acabou perdendo, né, a partida, mas se classificou pelo resultado que fez no jogo da ida, e só a Chapecoense ficou fora dos brasileiros, pelo menos nesse início de Copa Sul-Americana. Jovem treinador, aí vem sempre a conversinha de que é o cara que estuda, como se o velho não estudasse. Estuda o quê? Eu já cansei de pegar jovens e velhos treinadores numa pegadinha que todos eles caíram, todos, os mais famosos e os iniciantes. Quando eu pergunto para eles, em programa de televisão ou na mesa do restaurante e tal, o que é o quadrado mágico? Nenhum sabe explicar. Do ponto de vista do conhecimento teórico do futebol. Porque o futebol não nasceu ontem. O futebol tem mais de um século de existência. E os sistemas, as táticas e tal, foram se transformando sempre no processo da história. A história é feita, ela não é uma linha reta. Ela é feita em ciclos, entende? Como se fosse uma espiral do DNA, com aquela representação do DNA, né, da vida. Vai e vem, depois ganha uma nova coloração e um novo movimento, e vai sempre circulando. Então, o que você aprendeu lá atrás, você tem... É fundamental para você. É óbvio. Não repetir aqui. Na vida, Helena. Claro, isso é na vida. Claro. O futebol é uma representação do dia a dia. É um reflexo do cotidiano. Então, é um reflexo da vida de todos nós. É preciso que os caras tenham conhecimento de tudo que foi feito e do que está para ser. Eu não vejo nessas escolas, nessas universidades do futebol, etc. e tal, esses prováveis possíveis professores, conhecimento suficiente para ensinar os novos treinadores. Entendeu? Então,
problema é que não tem como ele adquirir um novo conhecimento. Pode desenvolver técnicas de treinamento diferentes das que estão habitualmente, parte física, parte fisiológica, nutrição, tudo isso é um avanço brutal, médico e tal, mas sistema de jogo, tática, não tem maior novidade. E é aquele negócio que se falava já lá atrás, futebol tem que absorver do basquete o conceito de 7 ataca, 7 defende. Que o futebol mais atual, a partir de 74, como sobretudo, né? Mas que em 70 já fazia isso, todos atacam, todos defendem. É a única novidade. O resto é tudo papo furado. Ou seja, na vida, Michele, não se compra experiência no supermercado, se adquire. Futebol, a mesma coisa. Bom, depois de perder o título do Campeonato Mineiro para o Atlético, o Cruzeiro sofreu mais uma baixa e foi eliminado da Copa Sul-Americana ao perder do Nacional do Paraguai por 2-1 no tempo regulamentar e por 3-2 na decisão por pênaltis. É a dureza do futebol, né? Vimos fazendo uma temporada muito boa e num espaço de 7 dias tivemos duas derrotas, uma que nos custou o título estadual e outra que nos custou a eliminação da Sul-Americana. Ontem, claro, a gente acompanhou de perto, né, a partida do Corinthians, mas obviamente ficamos atentos à rodada. E o que me chamou muito a atenção depois dessa eliminação do Cruzeiro foi declaração dos jogadores, né? Ou seja, precisava resolver os problemas lá no vestiário. O Hudson, que jogava no São Paulo, disse isso abertamente. Precisamos lavar a roupa suja lá dentro, resolver problemas internos. E algo que dificilmente acontece é o treinador apontar culpados na derrota. O Mano ontem, isso foi um trecho da coletiva. A coletiva do Mano ontem, ele saiu espinafrando com todo mundo. Fala individual de fulano, de ciclano. Eu vou ter que trabalhar muito para resolver o que está acontecendo lá. E a diretoria do Cruzeiro já se manifestou, ou seja, a batata deve estar assando nessa hora lá em Minas Gerais. Para o Mano Menezes? Não, para todo mundo lá. A diretoria falou que ia ter uma conversa com comissão técnica e jogadores. Não acredito que vá o Mano receber alguma represália, mas que tem coisa lá, tem. E claro que tudo isso vem de encontro da perda de um título, que se fala que os regionais não valem absolutamente nada, talvez para quem ganha não vale, mas experimenta perder. Não, o regional só sai para isso mesmo. Aliás, eu quero fazer uma explicação aqui. Isso. A Fada Loura me fez sinal assim, 5 jogadores de basquete, eu sei que são assim. No futebol é que o conceito do basquete, que foi muito desenvolvido, era 7 atacam e 7 defendem. Mais uma partida movimentou a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. O Palestino do Chile venceu o Atlético Venezuela em Caracas e garantiu a vaga para a próxima fase da competição. Pela Libertadores, apenas uma partida nesta quarta-feira. Em Buenos Aires, o River Plate vacilou dentro de casa contra o Emelec, perdeu 100% de aproveitamento na competição. E só complementando, a reunião que estava programada para hoje entre diretoria, comissão técnica e elenco lá na Toca da Raposa ficou para amanhã. Hoje, para dar uma acalmada nos ânimos e tal, foi folga para todo mundo. Mas amanhã, na reapresentação, o bicho vai pegar. Tá certo, Garrafa. Bom, a quarta-feira teve também decisão pela Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo em Chapecó, deu vitória da Chapecoense, 2-1 diante do Atlético Nacional. Mas ontem a festa foi dos colombianos, que lotaram o estádio Atanásio Girardot e viram a equipe de Medellín golear a Chape por 4-1. Lamentei ontem, Helena, desse jogo. Esse jogo deveria ter acontecido, pelo histórico todo, uma rodada isolada. Todo mundo queria assistir esse Chapecoense e Atlético Nacional. É que ontem tinham vários jogos e até por ossos do ofício a gente está acompanhando um pouco aqui, um pouco ali. Não pudemos acompanhar na íntegra. O resultado é o que menos importa, né? Não dá para torcer contra, nesse confronto, torcer contra o Atlético Nacional e a favor da Chape, não. Era um jogo que era importante, não só no aspecto de relembrar, de homenagear aqueles que se foram. Não, era de não esquecer o que aconteceu. Porque, como dissemos ontem aqui, tem muita gente ainda sofrendo por esse episódio. Muita gente que está vivo por aqui. Então, era muito importante que isso fosse num momento isolado. Mas esperar isso dos dirigentes, aí estou pedindo demais, né, Helena? Mas o fato é o seguinte,
espetacular essa reação da Chapecoense. 3 partidas nesta quarta-feira pelo torneio nacional. Os duelos entre Santa Cruz e Atlético Paranaense e Flamengo e Atlético Goianiense não saíram do 0 a 0. Já no Mangueirão, o Santos não sentiu a pressão de jogar fora de casa e passou fácil pelo Paysandu, viu? Mesmo com a vantagem dos 2 a 0 feitos no jogo de ida, o Santos abriu o placar no Mangueirão na assistência de Vitor Bueno para Bruno Henrique, 1 a 0. Na segunda etapa, Rodrigo Andrade decidiu fazer tudo sozinho, invadiu a área e tocou para Diogo Oliveira bater no contrapé de Vanderlei. O Santos voltou a ficar na frente na linda jogada de Vitor Bueno pela direita. Novamente ele encontrou Bruno Henrique na área e o atacante não desperdiçou, 2 a 1. Para fechar, Jean Mota levantou na medida para Kaique deixar o dele e definir a classificação do Peixe à próxima fase da Copa do Brasil. 3 a 1 placar final. Nós administramos a partida de uma maneira que, mesmo com o perigoso contra-ataque do Paysandu, nós tivemos condições de podermos fazermos um resultado importante. Conseguimos aí muitas triangulações pelos lados do campo, muitas jogadas de penetrações, e eu acho que foi uma partida importante, um resultado fundamental aí para que voltemos a ter aquela confiança que a equipe vinha apresentando já há algum tempo. Cada vez mais eu admiro esse rapaz, o Dorival Júnior. O povinho aí ficou pegando no pé dele com relação ao Vitor Bueno. O rapaz foi a maior revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado. O rapaz é o artilheiro do time. E faz jogadas excepcionais, como os 2 gols aí que ele criou dos 3 marcados pelo Santos. O Dorival Júnior bancou o rapaz, deixou lá, a torcidinha lá enchendo o saco. Tio, me tá vendo. Ficou lá com o rapaz, e vai dar certo, e esse povo que andava pegando no pé vai ter que aplaudir. Pior que isso, já vai sentir saudade. Porque com a bola que o Vitor Bueno joga, não vai ficar muito tempo no Santos, não. É jogador diferenciado. É verdade que houve uma queda, Helena, agora no finalzinho da temporada, o que é natural. E há quem diga lá, a gente não tem essa informação para confirmar, não, perdeu um pouquinho ali, perdeu o foco, tá, mas é natural, é um jovem valor. E os jovens valores precisam do quê? De uma orientação, de se chamar para uma conversa. Está aí a prova do Neymar, o badaladíssimo Neymar, que não se encontrava no futebol brasileiro. Precisou chegar quem? O Tite. É outro Neymar? Tecnicamente não vou discutir o Neymar, mas em termos de comportamento, o Neymar estava exagerando na dose do xarope. Mas o cara do Neymar, eu acho que também essa mídiazinha aí que fica pegando muito no pé do rapaz. Mas enfim, Ele é um espetáculo de jogador, isso não se discute. Fundamental. E o comportamento dele é até surpreendentemente pela idade, pelo que representou a conquista dele no cenário mundial, era para ser muito mais barulhento, muito mais chocante. Nada, um rapazinho que está lá sempre falando bem da família, do pai, da irmã, né? O que ele aparece lá a mídia social aí, sim, porque corta o cabelo diferente. Não. Vamos deixar de... Isso eu nem entro nessa questão, é questão pessoal. Eu entendo que o Neymar, nas mãos do Tite, ele melhorou, ele agregou taticamente para a seleção brasileira. Isso para a seleção brasileira, porque ele era... O que aconteceu foi o seguinte, ele era o único que se destacava na seleção brasileira. O que o Tite fez foi complementar esse time que só dependia do Neymar. Aí é óbvio que ele ganha vantagem. Ou seja, o Tite administrou isso muito bem, tirou a tarja de capitão, tirou o peso das costas do menino. Não, tirou, mas depois devolveu. Mas devolveu na hora certa, Hoje o Neymar não fica mais brigando com o colombiano, sendo expulso. Não pode um jogador, no meu entendimento, e aí é a orientação que a gente falava, Helena. Todo cara arruma eu tomar cartão amarelo toda hora, o principal jogador da seleção brasileira. Mas não podia ser uma constante como vinha acontecendo. E aí eu concordo com você quando você fala que a orientação é fundamental. E no meu entendimento, no comportamento dentro de campo, teve sim um acréscimo muito grande de orientação do Tite. E confiança.
tem que dar confiança. Por exemplo, o caso do Luiz Araújo no São Paulo. Esse menino estava jogando muita bola. De repente, fez 1 ou 2 partidas razoáveis, com o time todo jogando mal, foi sacado. Quer dizer, quando ele estava jogando bem, ele foi sacado várias vezes durante a partida, jogando bem. Entende? Quer dizer, isso aí atrapalha, não ajuda a carreira do jogador, principalmente do jovem jogador. Então, a função do treinador não é só armar o time, não é só montar, como infelizmente disse o Eduardo Batista, não, vai treinar o time, não. Ele tem que ter uma ascendência natural sobre os jogadores, porque é a mesma ascendência que um chefe de qualquer setor da atividade humana tem que ter em relação ao seu subordinado. Isso aí é básico, essencial, elementar. Verdade, meu caro Watson. Não, mas o próprio Tite falou que o Neymar precisava amadurecer. Quando ele veio aqui no Mesa Redonda, ele falou. Ontem também foi definido o adversário da Juventus na decisão da Champions League. Apesar de um começo arrasador do Atlético de Madrid, no final das contas, um lance genial de Benzema garantiu o Real na final. Na coletiva, Zinedine Zidane foi bem sincero ao falar do lance do atacante francês. Estuvimos falando depois do partido e... Conversei com ele depois do jogo e perguntei como havia feito aquilo. Nem ele sabia como conseguiu fazer. E ele não sabia tampouco. Do lado do Atlético, Diego Simeone lamentou ter ficado pelo caminho mais uma vez contra o Real. Uma pena, está claro que todavía necesitamos seguir crescendo. É uma pena. Está claro que precisamos seguir crescendo. Às vezes, este próximo passo que necessitamos parece pequeno, mas não é. Se buscarmos uma melhora a partir do que fizemos hoje, então nosso futuro será promissor. Seguramente o futuro é alentador. 2 coisas que eu tenho para falar para você. Já se inscreveu na prova ciclística 9 de julho? Acontece quando, Michele? Domingo, 9 de julho, que é feriado. Então você pode ir lá, pode correr, pode se divertir. Largada dos aspirantes, que somos nós, que não somos os profissionais, 6h45 da manhã, Jockey Club. Largada e chegada lá no Jockey Club, tem um percurso maravilhoso, 28 quilômetros. É todo plano, não tem subida, coisa difícil, nada disso. Você vai poder curtir, vai poder se divertir com a sua família. Prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetesportiva.com. Daqui a pouquinho vai encerrar as inscrições. Tem um reloginho lá que está marcando, acho que mês que vem, junho, dia 15 ou 12 de junho, dia dos namorados, eu acho, encerram as inscrições. Aí você vai ficar de fora, vai depois ficar mandando e-mail, querer se inscrever, não vai poder, tá bom? Prova ciclística 9 de julho, inscrições no site gazetesportiva.com. E outra coisa que eu tenho que falar, João Batista, diretor, amanhã, euzinha, estarei no programa Mulheres com a Kátia Fonseca, falando, sabe sobre o quê? Futebol? Não, nada disso, falando sobre maternidade. Porque agora eu tenho um pouquinho de experiência nessa área também, né? Então, amanhã, a partir das 2 da tarde, programa Mulheres, eu devo estar no ar por volta 2h30, 3 da tarde, falando um pouquinho aí sobre o Dia das Mães que se aproxima, tá? E o quanto isso mudou minha vida. Pra melhor, claro, né? Mas mudou muito. Vai dar um trabalho, oh meu pai. Bom, a FIFA se reúne nessa semana no Bahrein. É Bahrein, mestre? Bahrein. No Oriente Médio, para mais um congresso da entidade. Há pouco mais de um ano no cargo de presidente, Gianni Infantino prometeu ser duro com a corrupção no futebol. A cidade de Manama, no Bahrein, foi o palco de mais um congresso da FIFA. Presidente da entidade desde fevereiro do ano passado, Gianni Infantino comemorou uma nova época no órgão máximo do futebol. Eu não disse que a FIFA não vive mais uma ditadura, e sim que aqui não é uma ditadura. Existe diferença. Estou falando de mim, do futuro da FIFA e sobre a nova FIFA. Mas é claro, tratando do que me diz respeito, da nossa forma de trabalhar. Por isso, a crise acabou. O Cartola ainda mandou um recado para os corruptos do futebol. Se existe alguém no futebol que ainda acredita na continuidade das práticas de corrupção, é melhor sair. Digo isso porque, da maneira como as coisas estão sendo conduzidas, não queremos mais esta prática no futebol. Manchar o nosso esporte, deixar a imagem e a reputação dele danificada. Não queremos isso.
As principais decisões do Congresso foram a liberação para que o Iraque volte a sediar jogos amistosos e a permanência da suspensão das federações da Guatemala e do Kuwait no futebol internacional. O reconhecimento oficial da Federação de Futebol da Palestina foi adiado para o ano que vem. Adversário do São Paulo logo mais na Sul-Americana, o Defensa e Justiça. Falei certo? Defensa e Justiça? Sim. Ah, bom. Chegou à capital paulista só ontem à noite. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o desembarque dos argentinos. Esta é a primeira viagem internacional na história do Defensa e Justiça. E para um momento tão importante, até o traje é especial. O técnico Sebastián Becassetti concorda que este é o momento mais importante da história do clube. Sí, algo histórico para el club, realmente es un esfuerzo muy grande poder estar en esta competencia y bueno, venir a jugar con una potencia en Sudamérica como en São Paulo para nosotros es motivo de orgullo y vamos a tratar de defenderlo, ¿no? Por conta da desgastante partida do último final de semana sob forte chuva contra o Godoy Cruz, o técnico do time argentino optou pela chegada ao Brasil somente na noite desta quarta-feira. O reconhecimento oficial do gramado no estádio do Morumbi será feito apenas momentos antes do duelo. Do aeroporto de Guarulhos, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Hora de falar do São Paulo, que logo mais às 9h45 recebe o Defensa e Justiça no Morumbi, o jogo que vai decidir aí quem avança para a segunda fase da Copa Sul-Americana. O lateral esquerdo, Júnior Tavares, falou da expectativa para o confronto contra os argentinos. Logo mais às 15:10 da noite, o São Paulo fará mais uma partida decisiva no estádio do Morumbi. Dessa vez contra o Defensa e Justiça da Argentina pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Uma das armas do tricolor nesse confronto será o lateral esquerdo Júnior Tavares, apontado como uma das revelações do Campeonato Paulista. Estou muito contente com tudo que vem acontecendo comigo desde quando eu cheguei aqui no São Paulo, um clube que me abriu as portas de uma melhor maneira. Só tenho a agradecer a todos os diretores, a comissão técnica, e eu agradecer meus companheiros também que vem dando tudo certo para mim, e estou aproveitando ao máximo, estou batalhando, estou me focando nos treinos todos os dias para que as coisas dêem tudo certo nos jogos. Formado pelo Grêmio, o jovem lateral de 20 anos passou pela base do São Paulo antes de subir para o elenco principal. Mesmo com pouco tempo no tricolor, Júnior Tavares já sabe muito bem o peso de defender um clube multicampeão, que não levanta uma taça há quase 5 anos. Jogar no São Paulo, um grande clube que é, a cobrança aparece todo dia. A gente se cobra muito nos treinos, nos jogos, para que não aconteça nada de errado e que seja vitória sempre. A gente sempre busca a vitória. Cobrança sempre vai existir, tanto daqui quanto da torcida, tanto de família, de qualquer pessoa. Então a gente está trabalhando ao máximo para que dê tudo certo nos jogos. Como a maioria dos treinos foi fechado à imprensa nesse período de 17 dias sem jogos oficiais, é difícil saber o que esperar do São Paulo contra o Defensa e Justiça. Porém, uma coisa é certa: o técnico Rogério Ceni já adiantou que não vai abrir mão de estilo ofensivo, ideia que os jogadores também compraram. O período que a gente teve foi para treinar bastante, então o grupo vem entrosando cada vez mais. E o Rogério trabalhou bastante isso, nós, taticamente, coletivamente. Então nós vamos jogar do mesmo jeito, ofensivo, procurando o gol. A gente precisa da vitória. Não tem outro resultado além da vitória e nós vamos jogar assim até o final do jogo. Bom, tá aí, é o que eu disse ontem, Helena, não tem conversa, é obrigação do São Paulo se classificar, né? É a primeira vez, olha só que ponto vem o adversário, é a primeira vez que sai da Argentina para jogar uma partida internacional, pô. Eu passo. No momento do São Paulo, não vou discutir. Se o São Paulo, qualquer coisa que não seja a vitória do São Paulo, a gente conversa amanhã, hoje parei. Precisa ver também como é que vai jogar esse time do São Paulo, né? Porque a gente nunca fica sabendo, é tudo muito sigiloso, a ação do São Paulo é sigilosa, ele não sabe que time vai jogar, quem é que vai jogar, como é que vai ser o esquema, às vezes pode ser com 3 zagueiros. Esse negócio dos 3 zagueiros, o pessoal está fazendo uma confusão desgraçada, porque joga, por exemplo, eles se baseiam no Chelsea, né? Que é o primeiro colocado lá no campeonato inglês, está aí para ser campeão e tal.
e joga às vezes tem jogado com 3 zagueiros. Não são 3 zagueiros, são 2 zagueiros de ofício e mais um lateral que joga por dentro, que é o Azpilicueta. Entendeu? Então, e tem ali pela direita um ponta-direita que volta tipo o Romero, só que sabe jogar. É diferente. A diferença é essa. O Moses, né? Então ele vem aqui atrás. Tá. Então, o São Paulo, às vezes que jogou com 3, os chamados 3 zagueiros, jogou com 3 zagueiros mesmo, de fato. Né? Isso aí já está superado. Isso não existe, porque fica faltando um no meio. Né? O Chelsea joga com 3 ali, sendo que um é lateral, que quando precisa ele ataca por ali, e 4 no meio de campo e 3 na frente. Quer dizer, então fica muito mais equilibrado. Seria o WM, viu? Seria. Mas se os 2 zagueiros lá dos lados fossem mais abertos. Mas o velho WM, do 1929, foi instalado no futebol inglês pelo escocês, o Herbert Chapman. Viu? Entendi. Entendeu? Bom, entendi. O Palmeiras segue treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro, marcada para o próximo domingo, contra o Vasco, no Allianz Parque. As informações do Verdão você confere agora com Alexandre Silvestre. Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, o professor Cuca fechou o início do treinamento de hoje do Palmeiras. Quando a imprensa pôde entrar na academia aqui nesse campo, estava rolando um coletivo, 12 contra 12, titulares versus reservas, e um sinal da escalação que o Cuca pretende colocar em campo na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, domingo, 4 da tarde, Allianz Parque, mais de 26 mil ingressos já vendidos. Partida contra o Vasco da Gama. Fernando Praz no gol, Gian, Mina, o Edu Dracena e o Zé Roberto na linha defensiva. No meio de campo, Felipe Melo, Tietê e Guerra. No ataque, 4 jogadores. Desses 4, 1 deve começar no banco de reservas. Dudu, Roger Guedes, William Bigode e Borja. O centroavante Alexandro não faz parte mais dos planos do Palmeiras, se desligou do Verdão, vai defender as cores do Coritiba. E o próximo a deixar o clube deve ser o zagueiro Vitor Hugo, tudo praticamente certo com a Fiorentina da Itália. Um abraço. Esse é um problema que o Palmeiras vai enfrentar, né? Tem um bom elenco, os jogadores ficam em evidência e o Cuca vai ter que se virar, mas o Palmeiras tem, além de um grande elenco, qualidade, o elenco de qualidade tem recursos para repor as peças, né? E o mais importante é que o Cuca está tendo essa semana para dar uma ajustada no time para estrear no Brasileirão. Não vai ser fácil não, porque o nível de exigência em relação ao Palmeiras é exatamente o oposto em relação ao Corinthians. Ninguém esperava nada, ninguém exigia nada do Corinthians e o Palmeiras, o mínimo que se esperava é que ganhasse tudo. E não é assim. O futebol não é assim, a vida não é assim. E o Cuca tem competência e tem mão de obra, ou pé de obra, se preferir, perfeitamente capaz de executar o futebol muito melhor do que o Palmeiras vinha fazendo até agora. Ô, Mi, deixa eu aproveitar rapidinho aqui e mandar um abraço para os veteranos, dar um momento Godoy aqui. Os veteranos do vôlei do Tomás Galhardo, né, lá na Vila Romana, a rapaziada do Condor, o Nil, o Livrão, o Camarão, Barreto, o Zé, o Zanoco, o Tubarão, o Carrossel. Jesus, a lista, enfim, telefone. Rapaziada dos anos 80, tínhamos um timaço de vôlei, todo mundo está se encontrando agora e os velhinhos estão jogando vôlei agora. Legal. Só no vôlei, ó. Aliás, o Murilo foi pego no doping, hein? Foi feito exame antidoping surpresa e ele foi pego, está esperando a contraprova para se manifestar daqui 20 dias. Murilo, campeão, várias medalhas. Bom, após a vitória de ontem contra a Universidade de Chile, o Corinthians voltou nessa tarde para o Brasil, já pensando na Chapecoense, adversária na estreia do Brasileirão, sábado na Arena, em Itaquera. Depois do título paulista, o Corinthians decidiu vaga na Copa Sul-Americana contra um adversário considerado um dos melhores do continente. E o Timão voltou de Santiago com a classificação, a vitória e com destaque para o trio Jô, Jadson e Rodriguinho. O primeiro jogo foi muito importante por ter abrido dois gols de diferença e a equipe deles abriu bastante espaço no jogo lá no Chile. Então isso acabou ajudando a gente teve tranquilidade, trabalhou bem a bola. Então
a equipe está de parabéns mais uma vez aí por dar mais um passo aí na competição. A equipe parece ter incorporado os melhores momentos da época de Tite no clube. Futebol competitivo que cai nas graças da torcida. O Carille montou uma equipe bem sólida ali na parte defensiva, desde o começo do Campeonato Paulista. A equipe foi crescendo aos poucos ali de qualidade na sequência dos jogos. A torcida voltou a ter confiança novamente na equipe. A torcida sabe que a equipe ainda está em crescimento, então no começo teve um pouco de desconfiança, mas já deu para ver que nos jogos aí ela tem nos ajudado, tem ido na arena, tem enchido lá, né? Então isso é muito importante para nós jogadores, saber que a torcida está conosco, então por isso que todos têm se empenhado tanto dentro de campo para dar as vitórias para o Corinthians. Depois da classificação na Copa Sul-Americana, o Corinthians volta a sua atenção para a estreia no Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado contra a Chapecoense na Arena em Itaquera. E o adversário vem de 4 derrotas seguidas na temporada. Todo jogo no Campeonato Brasileiro é perigoso, mas como a gente vai jogar dentro de casa na Arena, a gente tem que se impor, tentar buscar o resultado, a vitória. Então a equipe tem que estar muito concentrada para não cometer erros e acabar dando chances ali para a Chapecoense para que ela não nos possa surpreender dentro de casa. Você coloca o Corinthians como favorito nessa busca pelo título aí, um dos? O Corinthians é sempre favorito em qualquer campeonato que entra. Agora a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Tomara que a nossa equipe possa entrar sempre concentrada para conseguir as vitórias. O Corinthians está bem. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com. Com esse elenco aí, o Corinthians briga pelo título do Brasileirão? Deu que não, 83% dos votos. Bom, para o Corinthians o que vier é lucro, para o Palmeiras é obrigação. Eu acho que é mais ou menos assim. Mais ou menos, né? O Corinthians é sempre Corinthians, né? Também a pressão é cobrança grande. lá, bicho pega. Mestre, domingo tá no mesa? Não, tá de folga. Domingo folga. Vai descansar, comer uma pizza. A garrafa tá aqui amanhã e eu no Jornal da Gazeta a seguir. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.